Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à abertura do ano académico 2020-2021 do IVA. O meu agradecimento a todos quantos se juntaram a nós neste ato, seja de forma presencial, seja através do streaming. Temos vivido tempos muito difíceis e de grande inquietação, face aos perigos e riscos inerentes à pandemia e face às necessárias restrições ao normal convívio com familiares, amigos, colegas e estudantes. Ansiamos cada vez mais por um futuro de normalidade, juntos e com corresponsabilização, havemos de conseguir. Hesitámos bastante na realização deste evento, mas conscientes de que temos no IGOD condições de segurança sanitária das melhores no contexto da universidade, não quisemos deixar de dar continuidade à realização deste ato, tanto mais que ele simboliza o arranque de mais uma viagem que se espera de realização e de sucessos pessoais e coletivos. Aos nossos estudantes, renovamos os nossos agradecimentos pela confiança que depositaram em nós. Como referi na mensagem de boas-vindas do passado dia 2 de outubro, a vossa preferência pela nossa escola, naturalmente, também nos responsabiliza e compromete. Mas também é verdade que o IGOT é no ensino e na investigação a referência cimeira da geografia portuguesa e uma grande referência da geografia internacional. E é também uma escola com elevada competência em vários domínios da geografia, fundamental e aplicada, e do ordenamento do território, e apta a responder a vários dos problemas e desafios complexos da sociedade contemporânea. Como também disse na altura, acredito na qualidade e utilidade dos nossos cursos, nas competências científicas e pedagógicas dos nossos docentes, na diligência e eficiência dos nossos serviços, na nossa e na vossa motivação. Aos estudantes que já nos acompanham há mais tempo, seja nas licenciaturas, nos mestrados ou nos doutoramentos, expresso também o meu agradecimento pela manutenção do vosso interesse, entusiasmo e pela vossa resiliência. Em contexto de pandemia, os processos de selecionação e de aprendizagem que hoje se vivem nas escolas não são os que todos desejaríamos, são os possíveis. Mas o nosso balanço, e estou em crer também o vosso, tem sido positivo. Genericamente, professores, estudantes, técnicos e administrativos, todos têm sabido navegar na tormenta e, por isso, estou convicto que o vosso esforço para concluir os vossos cursos chegará a bom porto. O que a direção do IGOT espera é que ganhem sabedoria e paixão pelo território, saibam compreender os problemas e desafios que este nos coloca hoje em dia, sejam agentes ativos na mudança, no desenvolvimento, no ordenamento, na inclusão e na sustentabilidade. E sempre, sempre, vistam a camisola do IGOT, identifiquem-se e orgulhem-se permanentemente da nossa, que é também a vossa escola. O IGOT não existe sem estudantes, é esta a principal razão de ser da nossa existência. O vosso sucesso profissional e pessoal será também o nosso sucesso coletivo. A todos e a todas, um bom ano académico 2020-2021. E peço agora ao Presidente do Conselho Pedagógico do IGOT que também dirija algumas palavras neste novo ano académico. Boa tarde a todos. Em nome do Conselho Pedagógico do IGOT, cabe a mim dar-vos as boas-vindas a este novo ano letivo, desejar que o ano letivo decorra de acordo com as vossas expectativas, expectativas essas que obviamente não serão as mesmas de um ano normal, mas mesmo assim, quando iniciamos um ano com estas condições, em condições de confinamento parcial, ou com limitação parcial, continuamos a ter expectativas. E as expectativas são que os processos normais de ensino e de aprendizagem decorram o melhor possível, dentro daquilo que é o desejável e aquilo que tem acontecido ao longo destes anos de IGOT. No ano passado, como sabem, tivemos um meio de ano letivo
muito diferente do normal, em que fomos surpreendidos por esta situação e tivemos todos que ir para casa e no espaço de pouco tempo readaptarmos a todas estas novas condições. Foi extraordinariamente difícil, tanto para os docentes como para os discentes. Este ano, iniciamos um ano letivo também atípico, mas já com alguma preparação, com algum saber adquirido, com mais armas para enfrentar este ano letivo. É nesse contexto que nós temos que realizar o melhor trabalho possível. No ano passado, apesar de tudo, as coisas correram relativamente bem, parece que é de consenso que correram relativamente bem, particularmente tendo em conta o contexto em que ocorreram. Este ano, obviamente, apesar de tudo, espera-se que as coisas corram melhor. Não sabemos o que é que será o futuro. Hoje foi ultrapassada hoje a barreira dos 2.000 casos, para quem não sabe. Portanto, provavelmente daqui a uma semana estaremos próximos dos 3.000 casos, e não estou a ser pessimista, porque os modelos indicam claramente que vamos ter uma subida muito grande nos próximos dias, e portanto não é de admirar que daqui a uma semana, 10 dias, estaremos nos 3.000 casos, e neste contexto também não saberemos quais serão as decisões que vão ser tomadas relativamente ao ensino, relativamente a tudo que são as atividades nos mais diversos setores. Ora bem, sejam eles quais forem, nós temos que tentar corresponder a essas exigências. A direção do IGOT fez um trabalho árduo que nós devemos aplaudir, não só no sentido da organização das próprias aulas, como na aquisição de meios e intensificação de práticas que salvaguardem a nossa saúde e a saúde das outras pessoas. É inevitável falar nisto em condições normais. Eu estaria aqui com outras palavras, como devem compreender, como nos anos anteriores. Estaria aqui a falar das relações entre os alunos, das expectativas a nível do ensino, funcionamento normal das aulas e tudo o resto, mas é quase impossível nós fugirmos a este contexto em que nós estamos. E aqui temos um papel, cada um de nós. Portanto, é importante salvaguardar isto, realçar isto, porque todos nós temos aqui um papel. E eu não digo isto por acaso, porque frequentemente, e ao longo destas semanas, tenho visto vários tipos de atitudes algo displicentes, de uma certa alienação em relação à situação que nós estamos a passar, que em nada beneficia os próprios e em nada beneficia todas as outras pessoas que não. Nós assistimos a essas situações, ainda agora que passei no Campo Grande, lá estava uma situação dessas, já ouvi alunos universitários em grupo quase que a desdenhar o Covid, por meio de umas cervejas, enquanto estavam ao molho uns com os outros. Não eram alunos do IGOT, mas eram alunos da universidade, e tudo isto causa alguma perplexidade, porque nós não estamos a falar de crianças de 6 ou 7 anos, estamos a falar de pessoas que têm 19, 20 anos, e portanto deveriam ter outro tipo de responsabilidade perante a sociedade. As pessoas até podem achar que ela não lhes faz mal, o Covid. Nós somos jovens, não há problema nenhum. Tenho dúvidas em relação a isso. Atualmente há muitos jovens internados e há cada vez mais jovens internados. Portanto, e a população que está a ser mais afetada é a população jovem, e dentro dessa há claramente pessoas que têm mais fragilidades, embora se calhar pensassem, inicialmente não o tinham, mas têm. Além disso, devem pensar nos colegas que confraternizam com eles no dia-a-dia, devem pensar e que podem ter algum tipo de fragilidade, como é óbvio, devem pensar nos pais, nos avós, mas mesmo que não pensem nisso, podemos sempre pensar nos enfermeiros, nos médicos, pensar no que aconteceu há uns meses, quando alguns deles, muitos deles, tiveram que ficar 1 mês, 2 meses, servindo os filhos, os pais, o marido, a mulher. E, portanto, cada atitude que nós tomamos de responsabilidade reflete-se ao nível, propaga-se ao nível de vários setores, de vários níveis da sociedade. E, portanto, o meu apelo aqui, como Presidente do Conselho Pedagógico, eu sei que isto é frustrante, e estou quase a terminar, sei que isto é frustrante, sei que o IGOT é uma entidade onde as relações pessoais são muito importantes, ainda bem que assim é, formam-se e fortalecem-se aqui grandes amizades,
há uma belíssima relação entre as várias partes, alunos, docentes. É particularmente frustrante, talvez, para os alunos do primeiro ano, que ao entrar aqui não têm o acompanhamento, digamos, não têm aquele acarinhamento que normalmente teriam. E eu estou a dizer isto, eu não sou propriamente um grande apologista, nunca fui das praxes académicas, mas reconheço que as praxes académicas têm um papel a desempenhar e também apraz-me registrar e congratular-me que no IGOT as praxes académicas têm sido, digamos, honrosas para quem as prepara e dignificantes para os calores que têm participado nelas, portanto, nada que me preocupe muito. E são um meio de enquadramento desses alunos que, neste contexto, se veem um bocado desligados do próprio vigor. Esperemos que nos próximos meses tudo isto ultrapasse e que as perspectivas mudem. Entretanto, cá estaremos todos para fazer o melhor possível, com a vossa ajuda, com a ajuda de todos os funcionários, com a ajuda de todos os docentes, no sentido de chegarmos a bom porto e, no final, podemos olhar para trás e dizermos que tudo isto foi uma meta alcançada, foi digamos, mais um problema das nossas vidas que ultrapassamos com sucesso. Portanto, não vou muito mais, acho que só tinha para aí 5 minutos. Penso que vou passar ao Presidente da Associação dos Estudantes. Okay? Boa tarde a todos. Como Presidente da Associação de Estudantes, desejar as boas-vindas para este ano 2020-2021. Só dar uma ressalva para os alunos, para os novos e para os que já cá estão. Qualquer dúvida que tenham, direcionem as dúvidas para o nosso e-mail de dúvidas. Qualquer coisa que precisem, venham ter connosco. Uma informação importante, a Associação de Estudantes neste momento só se encontra aberta entre o meio-dia e as 2 da tarde, para facilitar os almoços dos estudantes, um espaço para poderem não estar sempre dentro do bar, não estarem em grande contacto, depois ao órgão do bar, assim dizer, podem ir para as câmaras da Associação de Estudantes, ou se têm que dirigir à Associação de Estudantes, pedir uma mesa, cada mesa é para 2 pessoas, não vai ser imposta a lei seca, não existe álcool na Associação de Estudantes, a partir deste momento. Mas qualquer dúvida sobre o desporto, ainda vamos ver se vamos abrir ou não, vamos ter reuniões inclusivamente sobre isso. E sobre o diário da faculdade, o diário dos estudantes, dos alojamentos de estudo, venham ter connosco. Nós acabámos de fechar uma parceria esta semana com uma plataforma de aluguer de quartos para estudantes, em que cada aluno de IGOT tem um desconto de 15%. Se precisarem, dirijam-se a nós. A gente tenta facilitar-vos a vida nesse aspecto. Estejam à vontade para falar connosco, nós estamos aqui para vocês. E é tudo. Obrigado e bom ano para todos. Boa tarde a todos e a todas. Sou o Vice-Presidente do IGOT, Eduardo Marques da Costa, e calhou a mim a tarefa de apresentar a nossa oradora de hoje, e é com muito gosto que faço por todo o percurso que a professora tem, mas também por momentos de partilharmos um trabalho ao longo destes anos. A professora Teresa Barata Salgueiro é professora médica do IGOT, os mais jovens alunos vão ouvir uma conferência de uma das referências da geografia portuguesa, e é também investigadora do Núcleo de Investigação ZOIC dos Centros de Estudos Geográficos. A professora, falar um bocadinho do seu percurso, é licenciada em Geografia pela nossa Universidade, a Universidade de Lisboa, em 1970, fez um mestrado na Universidade de Chicago em 1973 e doutorou-se em Geografia Humana, também na Universidade de Lisboa, ligada ao nosso departamento, em 1983. Os temas que a professora tem desenvolvido, nós conhecemos a professora nos seus livros, alguns de vocês com certeza já também leram textos nos vossos manuais do ensino secundário, até figuras ou perguntas que foram feitas nos exames nacionais também têm referência à professora Teresa Barata Salgueiro e, portanto, os trabalhos que a professora desenvolveu foram na área das cidades
também da regeneração urbana, temos a área da segregação e fragmentação socioespacial, que desenvolveu várias publicações e trabalhos também na área das políticas públicas ligadas à componente urbana e ao comércio, e portanto o comércio também, comércio e consumo é um dos tópicos, mais caminhados, como conhecemos pelas suas publicações, e mais recentemente os temas da participação das cidades, nomeadamente da cidade de Lisboa. A professora coordenou e participou em vasto número de projetos nacionais e internacionais, de investigação, mas não só, também alguns mais de caráter aplicável, e sabemos o vasto percurso de conferências que a professora lecionou em universidades nacionais e internacionais. Uma referência à comissão organizadora do primeiro Congresso da Geografia Portuguesa. Nós temos uma associação de geógrafos portugueses e, portanto, também convido os alunos do primeiro ano e do segundo ano a existência dessa associação, é uma associação que coordena há uma associação de professores de geografia, a associação de geógrafos portugueses, que congrega uma parte significativa das pessoas da nossa classe, e queria falar que muitas também do percurso da professora foi ligado à criação do IGOT. A professora esteve associada à comissão instaladora do IGOT, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, que aos mais novos, os que estão aqui que nós estamos a convidar a conhecermos. Nós éramos um departamento da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e autonomizamos como um instituto desta mesma universidade. E, portanto, a professora Isabel Salvador esteve ligada ao início do estabelecimento, não só da Comissão Instaladora, como foi a presidente dos primeiros anos de existência do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Para finalizar, eu referir que em 2019, o Prémio Mercúrio, que é o Prémio O Melhor do Comércio e Serviços, é um prémio que permite reconhecer na área do trabalho realizado por investigadores aquilo que valoriza a atividade do comércio e serviços. E, portanto, venho com muito gosto de ter convido aqui para nos preferir as suas conferências e estudar o território. E obrigada pela sua presença e agradecimento pela presença. Sim, vou ficar aqui até depois para falar. Muito boa tarde a todos os que estão aqui presentes e os que estão connosco em casa, uma vez que isto está a ser transmitido em direto pelo Zoom. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente do IGOT, o Sr. Presidente do Conselho Pedagógico, o Sr. Presidente da Associação de Estudantes, que representam entre nós a comunidade IGOT, concretamente todos os docentes, investigadores, estudantes e colaboradores, e peço desculpa, mas eu vou dedicar esta minha fala, que não uma conferência, como disse a minha colega Eduarda Marques da Costa, aos alunos do primeiro ano pela primeira vez. Eu não vou fazer aqui uma grande conferência, mas vou basicamente procurar falar para aqueles que estão a chegar agora. Aliás, esta sessão é dedicada e eu preparei aqui uns tópicos, de facto, para esses alunos. Queria ainda agradecer as palavras gentis e talvez exageradas da professora Eduarda Marques da Costa. De facto, já estou há muito tempo no IGOT, gosto de estar aqui hoje porque para algumas pessoas, todos os mais novos, acaba por ser uma referência bibliográfica. Isso não é muito cómodo, quer dizer, alguém que as pessoas conhecem porque é do livro, vem do artigo. E realmente eu gosto de estar frente às pessoas e falar diretamente com elas. E a primeira coisa é por isto. Diga. Não está a funcionar.
Queria começar por vos felicitar por terem escolhido o IGOT. Nós aqui procuramos associar o ensino e a investigação, por um lado, porque todos os professores fazem investigação, por outro lado, muitos dos investigadores do Centro de Estudos Geográficos também dão, de uma forma mais ou menos regular, aulas. Além disso, procuramos introduzir os alunos na prática da investigação. Provavelmente isso não acontece logo no primeiro ano, será para os alunos mais avançados e temos pontes, procuramos sempre ter pontes com a prática profissional, não ficar isolados na universidade e até com outras áreas do saber que são indispensáveis para o progresso do conhecimento. Eu basicamente vou organizar a minha fala em 2 tópicos, ou em 2 grandes temas. O primeiro, eu queria refletir um pouco convosco sobre o que é aprender e conhecer. É isso que nós todos fazemos aqui. Aliás, fazemos na vida, de uma forma diferente na universidade. E, no segundo tópico, estudar o território, se ainda hoje faz sentido. Porquê? Porque há dinâmicas e desafios que nos motivam a intervir e a modificar o território. Ora, como sabem, no IGOT há 2 cursos de licenciatura, o de Geografia e o do Planeamento e Gestão do Território, normalmente conhecido por PGT. Não é fácil nunca dar definições ou dos cursos, ou dos conceitos, seja o que for. Às vezes o mais cômodo, digamos, ainda é ir buscar definições antigas. E eu trouxe para aqui uma definição de Geografia, que é do Centro de Geografia, no então curso superior de Letras, funcionando na Faculdade de Letras em 1904, era um médico naval, não havia ainda geógrafos, portanto era o professor Silva Teles era médico, com uma formação também em antropologia, e ele diz: geografia é a interpretação das formas da superfície do globo e dos laços de conexão entre caracteres geomorfológicos e climáticos. Também fala na localização e distribuição, interdependência entre todos os fenómenos e a cobertura humana nos seus movimentos. A geografia é a ciência da superfície da Terra, acho que vocês vão ouvir isto muitas vezes, considerada como uma unidade orgânica. Em relação à PGT e ao planeamento do território, haverá também várias definições. E eu pus aqui uma relativamente recente, do professor João Ferrão, que é também um professor desta casa, ou por outra, foi formado nesta casa, e neste momento é investigador do ICS, que é o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, porque ele foi secretário de Estado do Ordenamento do Território. E, portanto, é uma pessoa que teve responsabilidades políticas no domínio do gestão e do planeamento do território. E ele diz que o planeamento do território visa gerir a mudança, reduzir as incertezas, através de uma visão estratégica e integrada das políticas de base territorial, com apelo à cooperação entre diversos atores. Eu vou voltar aqui na segunda parte da minha fala. E depois pus aqui uma outra definição, um bocadinho mais antiga, digamos assim, de um geógrafo inglês, Harold Carter, aplicada às cidades, que diz: o planeamento define a forma dos aglomerados urbanos, os padrões do uso do solo e a criação de cidades novas. Na prática, esta ideia de forma, padrões do uso do solo, o que é que ocupa o quê, e, eventualmente, a criação de cidades, podem ser portos, enfim, novos espaços no território. Conhecer. Ora, conhecer é procurar respostas para questões. E reparem que nós estamos sempre a pôr questões. E isto é tão inerente à espécie humana que as crianças pequenas têm uma fase que geralmente os adultos acham chatíssima, em que perguntam porquê, não é? Dizem, acham que és qualquer coisa e eles porquê, e porquê. Ora, isto mostra como realmente, logo na infância, as pessoas põem questões. Agora, depois a resposta às questões
Uma parte vem do senso comum, da observação da experiência, e depois há outra parte que, efetivamente, tem a ver com o conhecimento científico, que obriga a um protocolo e tem regras próprias. Na geografia, a localização é muito importante. Eu gosto muito da capa deste livro, independentemente do conteúdo, porque precisamente repete 3 vezes a questão da localização. Localizar, localização, localização, o essencial da geografia. E há um panfleto de uma sociedade de sistemas de informação geográfica, que eu pus também aqui a citação, porque eles dizem que ligar a localização, portanto, o sítio das coisas, com a informação que nós tivermos sobre esse lugar, é decisivo para muitas decisões. Neste caso, estavam a fazer um panfleto para empresas, decisões nos negócios e nas próprias comunidades. Escolher um sítio, um mercado para onde vender produtos, planear uma rede de distribuição, pode ser uma rede de escolas, uma rede de bibliotecas, seja o que for. Responder a emergências são problemas que envolvem a questão geográfica do mundo. O essencial da geografia, pode. Mas as nossas perguntas são, no geral, o quê? Identificar o problema, onde é que está localizado, quando é uma coisa que acontece uma vez, ou está sempre ali, e como isto vai-se mudando, o que é que provoca. Estas são as perguntas essenciais que a geografia procura resposta. Conhecer as respostas às perguntas é importante para orientar comportamentos e para informar políticas. Se nós pensarmos bem, muitos dos nossos conhecimentos baseiam-se precisamente na nossa informação sobre o território. Podia dar até muitos exemplos do senso comum, não vale a pena, mas se vocês pensarem nas decisões mesmo espaciais de utilização do espaço, porque é que vão passar férias ali, porque é que foram ao cinema lá, porque é que vão daqui para casa por este caminho e não vão por aquele, isso implica um conhecimento anterior do território e, portanto, é esse conhecimento do território que vai informar as vossas decisões. Na questão das políticas, que eu vou falar no slide seguinte, não sei se alguns de vós, tanto os que estão aqui como os que estão em casa, participaram num projeto muito interessante, inventado pelo IGOT, pelo professor Sérgio Claudino, que eu cumprimento e está aqui presente, chamado Nós Propomos. A ideia deste projeto, que é um projeto feito com as escolas secundárias, em que os alunos identificam problemas locais e discutem as potenciais respostas para esses problemas. Mas informar políticas com base em conhecimento escolhi 2 temas. Uma, é quase impossível nós, ao pensar seja o que for, não termos consciência deste ano anormal que estamos a viver, por causa das epidemias, das pandemias, e outros com os riscos geomorfológicos e climáticos. Nós, é bom que tenhamos aqui presente que as epidemias não nasceram no século XXI, nem em 2019. Sempre houve epidemias ao longo da história. Elas foram, com características diferentes, foram existindo. E nós temos aqui um exemplo que eu acho muito interessante. De Londres, em 1854, houve imensos casos de cólera, em Londres, como em Lisboa, como em várias outras cidades. Era uma doença que atingia muitas cidades no século XIX e anteriormente, e este médico, John Snow, lembrou-se de cartografar a residência dos doentes que apareciam no hospital. E verificou uma concentração particularmente intensa junto de alguma coisa que ele foi perceber o que era e verificou que era um poço. E relacionou a doença com a água que as pessoas bebiam. Bom, isto foi fundamental, porque até aí julgava-se que as doenças se transmitiam pelo ar, os miasmas e tal, e então, a partir daqui, nasce toda uma corrente do urbanismo chamada de higienismo, que tem a ver com higiene, que obrigou a transformar, a construir sistemas de abastecimento de águas potável, sistemas de esgotos, e mais do que isso, percebeu-se que o ar também tinha que ser mais purificado. O ar na cidade era, por causa do carvão, que se usava muito, era muito poluído, e então a necessidade de meter árvores nas cidades. E é a época em que se abrem avenidas com os passeios bordejados por árvores, são abertos os primeiros jardins públicos. Portanto, há toda uma série de ideias
chamadas de higienismo e na maneira de fazer cidades e de desenhar cidades no século XIX, que têm a ver com este conhecimento sobre a propagação das doenças. O mesmo acontece com os riscos geomorfológicos e climáticos, que também não são novos. Portanto, nós sempre tivemos cheias nos rios, do mar, e sempre houve enormes perdas em vidas humanas e vidas materiais devido às cheias ou aos escorregamentos das vertentes, e o que acontece é que se fizeram barragens para controlar as cheias dos rios e traduziu-se para o planeamento também uma série de regras para evitar esta situação desta imagem de uma casa exatamente situada numa zona de um escorregamento em que, aliás, há um caso estudado aqui pelo professor Zézer e o seu grupo, em que uma vez uma casa ali na zona numa da Charneca, agora escapou-me o nome, da Ameixoeira, que andou a cerca de 200 metros num movimento vertente. Portanto, isto com os chamados, e agora traduziu-se para os planos, é proibido construir em leite cheia, em encostas de determinado tipo de materiais e com determinadas condições. Bom, mas o conhecimento científico exige um método, exige um protocolo, como as dizem, vocês ouvem muito na televisão, os médicos falam muito nos protocolos para as vacinas, etc. Há um certo número de fases que têm que ser, que nos dão a garantia do conhecimento científico. E, no caso da geografia, o método começa pela observação. E tem aqui uma frase do professor Orlando Ribeiro, que é um ilustre professor da nossa casa, reconhecido internacionalmente, fundador da Escola de Geografia de Lisboa. Em homenagem a ele, este auditório onde nós estamos chama-se precisamente Auditório Orlando Ribeiro, e Orlando Ribeiro escreveu: o ponto de partida do geógrafo é sempre a observação e a descrição deve preceder aproximações, portanto, no fundo, não vos vou ler o texto todo, mas aqui salienta-se a observação, a descrição rigorosa, para depois passar à interpretação. E, ao mesmo tempo, eu coloquei aqui uma outra frase, isto aqui está a mais, não é? Mas tem que estar. Bom, quem é geógrafo, esta outra frase é do professor Fernandes Martins, Alfredo Fernandes Martins de Coimbra, e ele dizia, já em 1941, que quem é geógrafo sabe abrir os olhos e ver. Não vê quem quer, e especialmente eu diria, não vemos todos igual. Vocês podem fazer a experiência e ponham 2 ou 3 pessoas, com idades diferentes, com formações diferentes, com objetivos diferentes, olhar para uma paisagem e digam aquilo que o professor Lama dizia a nós, quando nós éramos pequeninas, enfim, jovens. Diga lá, a menina, diga lá o que é que está a ver. Assim, em cima do monte, olhar para o monte, um vale, uma coisa dessas. Ficámos todos atrapalhadíssimos. Pois as pessoas já não ficam atrapalhadas. Mas o que é curioso é que vão dizer-vos coisas diferentes. Quer dizer, vemos coisas diferentes, não vemos todos o mesmo. E, portanto, Fernandes Martins diz que quem é geógrafo sabe abrir os olhos e ver, não vê quem quer. Em matéria de geografia, a aprendizagem da visão positiva das realidades da superfície terrestre é o primeiro estádio e não o mais fácil. Portanto, temos aqui a importância da observação e não é por acaso que neste auditório que se chama Orlando Ribeiro, a decoração principal é este olho que eu fotografei e pus aqui no slide, olho que nos tem sempre acompanhado as aulas de geografia já desde a antiga Faculdade de Letras, não este, com um desenho diferente, este é adequado a este novo edifício e a uma visão mais moderna e mais profissional de desenhar o olho, mas há uma empatia, digamos assim, entre os geógrafos e a necessidade de olhar para o território. E a importância da observação é tal ordem que o professor Jorge Gaspar, outro ilustre professor do IGOT, do fim da geografia desta nossa casa, diz que o treino da educação, a educação e o treino da percepção, de perceber o território, inclusive ultrapassa a própria geografia, porque é o contributo da geografia para a formação do cidadão.
Quer dizer, é importante nós passarmos esta nossa ideia de olhar e de ter procurar empatia com o território para a cidadania. E eu vou voltar aqui também, penso eu, mais no final. Bom, naturalmente que a observação da importância do trabalho de campo que nos vai levar a ver coisas naturalmente diferentes, seja nas cidades, seja nos vários territórios, e depois nós temos que recolher informação, que não é necessariamente só com base em observação, um método que pressupõe recolha de informação e tratamento. Claro que os métodos de análise na geografia têm mudado muito ao longo do tempo, porque a ciência evolui, porque as perspectivas evoluem, e eu pus aqui 2 casos de tratamento de informação, ambos baseados em representação cartográfica ou gráfica, aliás, de pessoas que estão aqui presentes, que tem a ver, procura estudar, é um artigo em que mostra como a presença de um jardim, concretamente o jardim da Fundação Gulbenkian, tem efeitos sobre anomalias de temperatura, isto é, subidas exageradas de temperatura no verão. Portanto, mostra a importância de áreas verdes na cidade para contribuir para menores subidas de temperatura. E o outro, que é uma visão de mais longo prazo na história, de 1865 a 2015, com o número de mortes e desalojados por inundações no país à escala do concelho. Isto é um exemplo, entre muitos exemplos de tratamento que seria possível estabelecer. Passando agora para a segunda parte, que é, no fundo, o foco é no conceito base da geografia, que é o espaço. Nós estudamos o espaço, às vezes chama-se espaço geográfico. E há uma relação íntima entre o espaço e o tempo. E tem aqui 2 citações de geógrafos muito citados internacionalmente, um franco-suíço, Antoine Bailly, e outro norte-americano, o Eduardo Soja. Bailly diz que o espaço é por natureza temporal e o tempo espacial, uma vez que os 2 constituem o suporte da nossa vida social. E o Soja, de uma forma mais sintética, juntando os 3 elementos, somos seres espaciais, temporais e sociais. Isto é, faz parte da nossa natureza como humanidade a ocupar um espaço, estarmos no tempo e termos relações uns com os outros. De facto, eu estou aqui, o Eduardo está ali, o António está acolá, quer dizer, nós estamos todos em cima uns dos outros, não é possível, ocupamos sempre um espaço. E estar aqui hoje às 6 da tarde não é a mesma coisa de estar amanhã ou ontem. Portanto, há uma dimensão temporal e uma dimensão espacial da nossa vida. Mas é muito importante também a dimensão social, porque vocês reparem que uma das grandes dificuldades que nós sentimos com a Covid é a dificuldade precisamente de relacionamento social. Assim, independentemente dos problemas dos confinamentos, enfim, todos os problemas que têm havido e da preocupação com a própria doença, faz-nos falta abraçar pessoas, faz-nos falta sair com pessoas, faz-nos falta a dimensão social da vida. Portanto, isto é importante termos consciência de que vivemos num espaço e num tempo como sociedade. Ora, ao longo do tempo histórico, a história da humanidade conheceu uma progressiva aceleração. Progressivamente, nós temos uma aceleração do tempo, devido basicamente aos progressos nos transportes e nas comunicações. Não é? Vocês podem imaginar o tempo que levaria ao Vasco da Gama chegar à Índia, penso que levou 2 anos, com a navegação à vela. No século XIX aparece a navegação a vapor, as viagens tornaram-se mais simples. Com o comboio, muito mais rápidos, mesmo assim, daqui ao Porto, se calhar demoravam-se para aí umas 4 ou 5 horas. Não é? Hoje, de avião, são 20 minutos. Ora, este aumento da velocidade dos transportes, que ao mesmo tempo representa o embaraçamento das deslocações, fez com que nós vivamos num mundo em que o tempo é rápido, de espaços muito interconectados, há muitas relações, porque as relações são muito fáceis, e num mundo a encurtar. Eu escrevi uma vez um texto, o mundo está cada vez mais pequeno. E isto parece um absurdo, mas simultaneamente é uma realidade. Quer dizer, de alguns pontos de vista, e se considerarmos a distância-tempo, de facto, o mapa do mundo é isto. Quer dizer, ele começa em 1500, por ter uma certa dimensão,
E aqui vem até aos anos 60 e reparem como é consideravelmente mais pequeno. Por outro lado, as comunicações são muitíssimo maiores e nós hoje dependemos de uma quantidade enorme de gente que não conhecemos, que não vemos a cara e que potencialmente e na realidade estão muitíssimo longe. Ora, esta aceleração e transformação dos sistemas naturais e sociais, devido às potencialidades da tecnologia, à mobilidade que existe, veio provocar grande transformação nos territórios. Transformação que levou a eu só ponho aqui este exemplo, a alteração dos fatores de localização. De antes, as pessoas diziam, localiza-se uma fábrica aqui, porque exige energia, ou exige carvão, ou matéria-prima. As fábricas de conservas de peixe estavam em Peniche, estavam em Setúbal, estavam em Matosinhos, no Algarve, porque havia o peixe, etc. Portanto, havia fatores locais que justificavam as localizações. O que acontece é que com os fatores de localização, com a facilidade de deslocação, alteraram-se completamente, perderam o sentido, e algumas pessoas disseram é o fim da geografia, é o fim dos territórios, a localização deixa de ser importante. É mentira. Isto não é verdade. Pelo contrário, verificou-se que o território ganhou novos interesses, que ganhou novas importâncias e hoje escolhe-se, se calhar, por outros fatores. As pessoas podem escolher viver, até às vezes num país diferente, porque podem trabalhar online, e podem escolher razões climáticas, podem escolher por razões de segurança, podem escolher por razões de qualidade de vida. Portanto, as razões que levam à escolha das localizações, porque a localização continua a ser fundamental, mudaram. E com isso, e com estas acelerações, nós temos muito mais, apareceram novos desafios para estudarmos e para agir sobre o território. Depois estão aqui alguns exemplos de conferências ou iniciativas do IGOT que estavam para acontecer nos próximos dias, ou estes da Covid que já existiram, as migrações, que é um problema muito grande, o turismo, enfim, há imensas coisas no site do IGOT. Portanto, temos realmente novos temas de pesquisa. E, reparem, a Conferência da ONU sobre o Clima colocou nas políticas realizada em Kyoto, em 1997, trouxe para as políticas públicas a questão do desenvolvimento sustentável, baseado, ou seja, suscitado, no fundo, pela questão do clima. E a pergunta que se põe e que se continua a pôr é como é que vamos reduzir as emissões para proteger as próximas gerações do aquecimento global. Isto chama a atenção para efeitos importantes da sustentabilidade, ou para aspectos. O primeiro é, no fundo, os efeitos futuros das ações presentes. Portanto, esta tal relação espaço e tempo. Quer dizer, nós hoje estamos a sofrer muitas das decisões que foram tomadas no século XIX, quando da Revolução Industrial. E as decisões que nós hoje estamos a tomar, não é hoje e amanhã que vamos ver as consequências, mas as gerações que vêm mais à frente, daqui por 30, 40 ou 50 anos. Portanto, esta responsabilidade intergeracional é, efetivamente, uma chamada de atenção que temos que ter presente com muita importância. A outra é que houve uma enorme deterioração das condições ambientais e do aumento dos riscos nas áreas urbanas. É claro que não houve só nas áreas urbanas. Eu falo mais das áreas urbanas, primeiro porque eu sempre estudei, ou praticamente sempre, geografia urbana, portanto olhei para as cidades. Depois porque muitas cidades que têm histórias antigas se instalaram em áreas perigosas. Por exemplo, em áreas de falhas tectónicas, zonas de fortes inundações, porque na altura as pessoas, quando se instalaram lá, nem sabiam disso, e outras, e depois porque o facto das cidades crescerem, serem grandes concentrações populacionais, também faz com que as perdas, quando acontece um desastre, as perdas são maiores. Porque se eu tiver 20 pessoas e um tremor de terra, se calhar não morre ninguém. Se eu tiver 5 milhões de pessoas acumuladas no mesmo sítio, é normal que as perdas materiais e humanas sejam maiores. Claro que a aglomeração
tem vantagens. Portanto, isto é sempre tudo uma situação de jogar entre aspectos positivos e aspectos negativos de algumas destas situações. Por outro lado, é fundamental termos consciência que a sustentabilidade tem dimensões outras que não apenas a ambiental. Quando falamos em sustentabilidade, não nos estamos a preocupar apenas com as condições ambientais, pensando no ambiente físico. A sustentabilidade tem uma dimensão económica e uma dimensão social, que são muito importantes. E por isso eu pus aqui esta figura da ONU, que diz que uma urbanização sustentável significa melhores condições de habitação, maior produtividade, mais oportunidades, melhor escolaridade e melhores condições de saúde. Portanto, são 5 dimensões que estão aqui escolhidas e que significam, de facto, a dimensão económica e social. Quer dizer, não conseguimos construir um mundo e uma cidade mais sustentável sem equidade, sem vitalidade económica, sem mais equilíbrios ecológicos e participação política. Isto era um slide que eu vou passar, que só tinha a preocupação de mostrar que a cidade era a simultaneidade de vários tempos e porque queria chegar aos desafios que tudo isto, como vos tenho estado a dizer, são desafios para o planeamento e para a gestão do território, naturalmente para o conhecimento. E, portanto, repegando na frase inicial do João Ferrão, que eu pus logo ao princípio, aqui está reproduzida, seguir a mudança, etc., o que é que nós vemos? Nós verificamos que, efetivamente, agir no território é agir na duração. Porque muitas das coisas que nós fazemos, fazer uma linha férrea, construir um hospital, são estruturas caríssimas. Ninguém pode pensar que hoje vai construir um hospital, amanhã diz, enganei-me, não era bom sítio, era noutro, vai abaixo e faz outra coisa. Não é possível. Quer dizer, a maior parte das decisões de política territorial são decisões que vão durar umas décadas. E, portanto, isso vai marcar o território nas próximas gerações, e isso é muito importante. Por outro lado, o que nós verificamos é que hoje nós vivemos um tempo de grande incerteza. Tudo bem. Hoje vivemos mais incerteza do que se vivia aos nossos avós. Para eles tudo era mais certinho. Então temos que habituar a viver com incerteza. E temos que nos habituar, e isso implica, se calhar, mais flexibilidade, mas também alterar até a própria maneira de fazer o planeamento. Porque o planeamento tradicional, que era um bocado o mapa do uso do solo, que falava o Carter há tempos, localizar isto e aquilo, nós hoje temos que ter definimentos e uma estratégia. Uma estratégia pressupõe, não vale a pena estar a explicar, tem um certo número de fases, implica definir metas económicas e sociais, e também ambientais, preservar recursos ambientais e patrimoniais e avaliar. O que nós temos é que constantemente estar a avaliar se as metas estão a ser cumpridas, se estão a ser bem cumpridas e perceber os desvios, porque às vezes há desvios que obrigam a ter que alterar um pouquinho a maneira de fazer. Por outro lado, isto exige integração de políticas e coordenação. O território obriga, quer dizer, se nós olharmos para uma cidade, não é? E vocês digam, posso pôr um bairro aqui, mas ao pensar num bairro aqui eu tenho que pensar nos transportes, tenho que pensar nas escolas, tenho que pensar na saúde, quer dizer, há muitas políticas setoriais que vão ter consequências, impactos sobre o território. Portanto, é importante que haja integração e coordenação dessas políticas, inclusivamente nas várias escalas. Há decisões que eu tinha-vos mostrado há pouco, a reunião sobre o clima de Kyoto da ONU, depois outra de Paris, houve várias, portanto, há decisões, ou pelo menos tentativas de compromisso a nível internacional, tomada por organismos como a ONU, como pela Comunidade Europeia, como os vários países e as várias regiões, municípios, etc. Portanto, tudo isto exige integração e coordenação. Finalmente, temos que ter participação e tentar compatibilizar interesses. Não vale a pena ter ilusões que as pessoas defendem
ideias contraditórias e contrárias. O meu interesse muitas vezes não é igual ao interesse do António ou do João. São diferentes. Portanto, nós, quando localizamos uma casa num sítio incorreto, ela, para mim, isso é útil e não será para os outros. Portanto, o planeamento exige negociação, exige compatibilização de interesses. Ora, isto aproximando do fim, no fundo, compreender o território abre um espaço de participação cívica e eu acho que há muito bons exemplos, felizmente, de jovens que se empenharam na defesa do território, no conhecimento do território e das suas populações. E foi por isso, porque esta fala é dedicada aos alunos do primeiro ano, torno a dizer, que eu trouxe para aqui o exemplo da Greta Thunberg, que venceu o prémio Gulbenkian, porque é um exemplo de uma jovem que se empenhou pela defesa do planeta, mas há muitos outros casos, não é? E eu espero que realmente o tempo de estudo no IGOT e na UEL vos ajude a crescer no domínio do conhecimento e da cidadania responsável. Muitas felicidades e até sempre. Naturalmente, quero agradecer à Sra. Teresa Salgueiro por esta fala. A Sra. Teresa Salgueiro, como foi dito, é uma das nossas, foi a nossa mestre também. Continua a conviver connosco, também continua a ser investigadora do Centro de Estudos Geográficos, e esta sua intervenção dedicada aos alunos, aos novos alunos do primeiro ano, tem desde logo duas qualidades. A qualidade do encantamento e a qualidade do chamamento. No encantamento, porque, de facto, nos encantou de uma forma muito clara, inventariando aquilo que são as nossas preocupações enquanto geógrafos, enquanto treinadores do território. E do chamamento, porque, no fundo, é um apelo para todos olharmos para o território, para o nosso planeta, para os problemas que hoje se vivem, que são complicados, para os desafios e para aquilo que será, se espera, que seja a missão do geógrafo, do planeador do território. Portanto, uma vez mais, foi um prazer e muito obrigado pela sua participação. E vamos terminar, procurando manter um pouco também uma tradição, que é um momento musical, um breve momento musical, e resolvemos convidar um geógrafo, que é um músico amador, que é o João Tânia, Alanchano, e que desde há quase 20 anos tem um percurso enquanto consultor e chefe de projeto de planeamento no Centro de Estudos de Desenvolvimento Regional Urbano, mas no campo da música, que é isso que traz cá, é de facto um homem, e estudou baixo, jazz, com o Yuri Daniel. O Yuri Daniel é um músico muito importante entre nós, ele é brasileiro, mas que trabalhou, desde logo trabalha muitas vezes com a Maria João do jazz, que todos conhecem, mas também trabalhou com outros músicos importantes, como o Raboso, o Sr. Fadinho, o Mário Langinha também, naturalmente, e ainda muitos outros. Portanto, é uma personalidade importante com que ele aprendeu, e também aprendeu guitarra jazz com o Mário Delgado, que sustentou a Escola Jazz do Barreiro. Para além disso, ele fundou e integrou vários projetos musicais ao longo dos últimos 20 anos, incluindo um conjunto, uma banda que eu tive a possibilidade de assistir a alguns espetáculos, a Moderniça, tem a ver, o próprio nome, tem a ver com uma ligação à viola campaniça lanchana, no qual se dedicou à recolha e reinterpretação de temas para a viola campaniça e a composição de originais. Portanto, como ele diz, deu esta nota, pertence a um género português que depois de estar ainda descoberta, ficaram sem trabalho. Eu pedi, de facto, acertei que eu faria aqui a interpretação de 3 músicas, uma do norte-americano, que é o Miles Davis, outro mais grande trompetista, um dos melhores trompetistas de todos os tempos, um outro de um libanês, Rabi Abou Khalil,
E finalmente, uma de um musical alexandre chamado precisamente João Pereira. Muito obrigado. João? Se me permitem só dizer umas palavrinhas, na verdade, desejar a todos um excelente ano académico, dadas as circunstâncias, tenho a certeza que a equipa desta casa, todo sempre, está a fazer um trabalho extraordinário. Depois agradecer ao Presidente do IGOT, Sr. Professor Fernando Simões, pelo favor de me ter arranjado este sarilho. E terceiro, queria, ouvindo a intervenção do excelente professor Adriana Salgueiro, também ter aqui um pequeno comentário que eu acho que também pode ser interessante, sobretudo para os alunos do primeiro ano. Eu recordo quando, há 25 anos, quando eu fui para o curso de Geografia, havia uma coisa, não sei se ainda há, que eram os pré-requisitos, e que um era precisamente a capacidade de visão. Esse que era o único que teve capacidade de visão. E eu sempre tive a dúvida se seria no sentido literal ou no sentido mais lato. Portanto, se fosse no sentido literal, um cego não poderia ser geógrafo, possivelmente, e no sentido mais lato, da visão de conjunto, da visão integrada, da visão perspectiva, do insight, penso que era difícil de aferir burocraticamente para efeitos de acesso à universidade. Portanto, desconfio que fosse devido ao sentido literal. E chegando realmente ao curso de Geografia e entrando no Centro de Estudos Geográficos, vendo o desenho original inspirado pelo professor Orlando Ribeiro, do olho da Geografia, e ouvindo também os professores do primeiro ano com uma máxima, que é verdade, que nunca mais vemos o mundo da mesma forma depois de passar por um curso de Geografia, mais reforça esta ideia da importância deste sentido do olhar. Mas confesso que também desconfiei que não era só isso. Era um pouco mais que isso. E fiquei com a certeza disso, precisamente com o professor Jorge Gaspar, nas suas já míticas viagens, visitas aos portos fluviais do Tejo, onde, nessa visita, no primeiro ano, ele fez-se acompanhou-nos um cego, precisamente, penso que era o presidente da ACAP na altura, e foi extraordinária a lição de geografia que um cego nos deu, com todos os seus outros sentidos. Portanto, estávamos no alto de Alhandra, e ele sentia que estávamos a uma determinada altitude, que o clima estava a determinada forma, o vento que ele sentia, ouvia as infraestruturas, o canal de infraestruturas da autoestrada lá embaixo, sentia o rio ao longe, sentia a fábrica que estava ali, mas percebia que estava num ponto de transição rural-urbano e, portanto, para além do olhar, todos os outros sentidos são importantes para a geografia. Portanto, o que nós ouvimos pode ser geografia, o que nós saboreamos pode ser geografia, o nosso olfato pode nos ajudar na geografia e, portanto, se o que nós ouvimos é geografia, a música também é matéria de geografia e é inspiradora, e a geografia é inspiradora da música. E, portanto, os três temas que eu escolhi para trazer também não são por acaso, têm a minha interpretação da sua relação com a geografia. O primeiro tema de Miles Davis, dos anos 50, All Blues, é um blues, mas um blues sofisticado, uma música rural interpretada por uma cultura urbana, interpretada por um negro dos anos 50, no princípio, ainda na alvorada dos movimentos sociais, toda a transformação positiva, trouxe na América e no resto do mundo. Peço desculpa de qualquer amadorismo da minha parte, eu sou geógrafo, eu sou aspecto.
Muito obrigado. O segundo tema leva-nos para uma geografia completamente diferente. É um tema que, por curiosidade, ouvi pela primeira vez no Bar Novo da Faculdade de Letras. A universidade também são eventos culturais. O concerto de um grande grupo de jazz português, jazz de fusão, que é as ficções. Portanto, ouvi lá este tema pela primeira vez. Mas é um tema de um músico libanês, Abi Abdel Khalil, um compositor, ele toca oud, também estudou flauta. E também, acho que tem aqui duas relações possíveis com a geografia. Primeiro porque ele é um refugiado, portanto, alguém que fugiu da guerra do Líbano nos anos 80, radicou-se em Munique nos anos 90, e é um expoente da cultura árabe que acaba por fazer a sua arte na Europa e por fazer fusões de música árabe tradicional com jazz, com um disco maravilhoso com o Ricardo Ribeiro, o Fado, que aconselho a ouvir, e que mostra que as fronteiras são muito interessantes quando são transpostas e quando não são barreiras entre culturas. E depois também, pegando também mais uma vez nas palavras da professora Teresa Barata Salgueiro, a questão da escala, do tempo, também são importantes na música, tal como na geografia, embora por razões diferentes. Isto é um tempo mais exótico, 7/8, escalas menores harmónicas, e muda completamente a música e também a cartografia que temos de fazer da escala do instrumento. Chama-se Nadim, este tempo.
Para concluir, um tema meu na viola campanice, eu apaixonei por este instrumento há uns anos. É um instrumento que estava extinto, praticamente extinto nos anos 80, pensava-se que já não havia tocadores vivos e todos os construtores também tinham morrido, mas felizmente foi recuperado e hoje teve um viver fantástico. E interessava que é um instrumento com uma história fabulosa, desde a vihuela alemã, do Renascimento. E esta minha composição chamei Reianos, porque tem aqui uma citação muito humilde de Pater Lucia, também ele descendente de portugueses, e portanto anda aqui pelo Alentejo, pela minha terra,
pela Beira Baixa, pela Gaia. Espero que gostem. Obrigado. No fundo, eu avancei o stress que o João tem tido nos últimos dias, com os afazeres de consultoria em que está envolvido neste momento, e o stress que eu lhe queria adicionar ao motivá-lo para vir aqui. Mas, de facto, perante este desafio maior, que era o lançamento mundial do João Taylor, do Music João Taylor, eu acho que ficámos todos muito satisfeitos e muito agradecidos, porque foi por amizade o facto de o fazer. Neste contexto, agradeço ao João Taylor, agradeço uma vez mais à professora Teresa Prata Salgueiro, agradeço a todos aqueles que estiveram presentes aqui no Auditório Orlando Ribeiro e também àqueles que estiveram a assistir à abertura do ano académico 2020-2021 através de videoconferência e, naturalmente, um bom ano académico a todos. Muito obrigado, boa tarde.